A história se inicia com o protagonista Jin em seu primeiro dia de aula em uma escola de animais, e ao jogarem um abacaxi nele, ele acabou devolvendo e acertando uma menina lobo, a qual ao tentar atacá-lo bateu no aquário do diretor do colégio, e após ele quebrar, a garota o usou como um brinquedo. Nesse mundo existem animais humanoides, os quais as fêmeas têm muitas características humanas, enquanto os machos mais animalescos, e vocês sabem muito bem o motivo disso. Os alunos acreditam na filosofia da lei do mais forte, e nós acompanharemos Jin, um humano que odeia animais e foi mandado para lá. No almoço ele viu quão difícil seria ao tentar escolher algum alimento e não ter nada para humanos. Coincidentemente, o protagonista acabou sentando na frente da garota lobo, a qual estava furiosa, mas usando seus conhecimentos sobre animais, a fez gostar dele. O nome dela é Hanka e convidou o protagonista para entrar em sua alcateia, o qual negou e jogou um osso muito longe para tirá-la dali. Ao olhar para trás, Jin encontra uma humana, a qual se chama Hitomi, e decide almoçar com ela, ficando muito alegre, até Hanka retornar dizendo para ela sair de perto de seu macho, expulsando a garota de lá. Jin fica furioso e pega pesado com a menina, que fica triste e diz acreditar que seres de raças diferentes podem ser amigos e fazerem uma alcateia. Além disso, ela contou que no passado foi importunada por alguns ursos, e um garoto humano a salvou, e chorando, ela sai correndo. Na realidade, a história não foi bem como ela havia contado. O garoto que tinha salvado ela foi o protagonista, que levou uma surra dos ursos e teve suas feridas lambidas por ela, fazendo ele odiar todos os animais. No dia seguinte, Hitomi contou a Jin que pretende abrir um clube de culinária e quer que ele se junte a ela, o qual adorou a ideia e novamente Hanka apareceu, sendo expulsa por ele e saindo triste. Enquanto carregavam algumas coisas para o novo clube que criaram, viram a menina lobo sendo usada como burro de carga por uma zebra. E quando a garota listrada estava prestes a bater nela, Hitomi a impediu, mas Hanka avisou que estava tudo bem, pois isso era necessário para entrar em um grupo. Descobrindo que na realidade ela queria se juntar a Jin, a zebra tentou acertá-la com seu chicote, mas foi impedida pelo protagonista, que bravo pela arrogância dela deu uma lição na garota, revelando para todo mundo que na realidade as zebras estão mais próximas dos burros do que dos cavalos, a fazendo chorar e sair correndo, acontecendo o mesmo com Hanka. Hitomi a encontrou sozinha em um canto, e prestes a convidá-la para entrar para o clube de culinária, alguns ursos apareceram. Eles queriam a garota humana e Hanka tentou a proteger sem sucesso, até que o protagonista chegou, ajudando Hitomi a fugir e com um spray anti-urso os deixou no chão. Contudo, tinha uma pia ali perto e eles lavaram seus olhos, e quando estavam perto de destruir o protagonista, Hanka ficou furiosa e foi para cima deles, sendo facilmente derrotada. Até que ao tentar golpeá-lo novamente, o professor T-Rex apareceu e colocou eles em seus lugares. Conseguindo entrar no clube, Jin explica que ela pode ser a líder da alcateia, mas Hitomi é a presidente do clube e ele o vice, e para ela ser efetivada lá, terá que preparar algo gostoso. Até que uma koala chamada Yukari também aparece para participar, e mesmo sendo um animal que só come eucalipto, está atrás de um alimento que comeu no passado.
a qual, quando perguntou para sua mãe sobre, recebeu uma resposta violenta para não falar mais sobre isso. Assim, ela começa a cozinhar e faz uma macarronada especial que todos gostam, passando no teste. Na vez de Hanka, Jin teve que ajudá-la amando de Hitomi. E enquanto cozinhavam, ouviu Yukari conversando com sua amada e o colocando totalmente na friend zone. Dessa maneira, com raiva da Koala por ter chegado nesse assunto, ele deixou Hanka cozinhar sozinha. E após ficar pronto, diz que o teste final dela é comer tudo aquilo, assim entraria de verdade no clube. Entretanto, ele não esperava que ela fosse realmente comer aquilo, e no momento que Yukari colocou aquela comida em sua boca, descobriu ser o prato que estava procurando, o que desbloqueou uma memória para ela. Na realidade, koalas possuem bactérias que lhes permitem digerir o eucalipto tóxico. Porém, eles não nascem com elas, então as mamães koalas comem o eucalipto e dão para os seus bebês pela porta dos fundos. Precisando de legumes para cozinharem, eles foram até o clube de jardinagem pedir alguns. Mas antes, uma garota gato chamada Kurumi apareceu, usando seus ronronados para fazer Hitomi e Yukari aceitarem ela. Chegando no clube, os javalis não aceitam dar seus legumes a eles, pois a produção diminuiu bastante por causa de alguém que está os roubando. Entretanto, ao usar o seu ronronar, Kurumi consegue os alimentos para o grupo do protagonista. De volta ao clube, a gata cozinha com todos eles, mas querendo dormir, tenta fazer todos desistirem de cozinhar para virarem o clube da soneca. Porém, dessa vez os poderes dela não funcionaram, pois todos eles gostam muito de lá e não irão desistir disso. Assim ela vai embora. No dia seguinte, Hanka encontrou mais um membro pro clube e levou o protagonista até ela, a qual é uma preguiça que se chama Miyubi. Por ser de uma raça que come apenas 5 gramas de folhas por dia, ele não queria colocá-la no grupo. E por ameaças do professor Brontossauro, teve que ajudá-la a ir para o seu quarto. E por ela ter se movimentado muito, acabou morrendo, mas sendo carregada até seu dormitório. Na realidade, a piada da morte dela é que quase qualquer coisa mata uma preguiça. Chegando no quarto, vimos vários esportes que ela tentou praticar, e Hanka tirou as roupas dela para dar um banho na garota. Mas por não ter sabonete, foi buscar, deixando o protagonista a cuidando. Dessa maneira, ele a limpa somente com água e como agradecimento, Miyubi faz um chá para ele, e morre por ter se esforçado demais. Alguns dias depois, Miki, a líder do conselho estudantil, fez um decreto para proibir a amizade entre seres de espécies diferentes, por causa do clube do protagonista. E chegando onde mora, ela retirou suas roupas, pois é vergonhoso demais para ratos topeiras pelados se vestirem. Aliás, como eles se reproduzem, sendo que os machos são esses ratinhos e as fêmeas do tamanho de humanos. Não quero nem pensar sobre isso. Ela mandou seus subordinados gravarem as atividades do clube de culinária, os quais fizeram a gravação de cada um deles, com exceção de Kurumi, que é um gato. E no momento que mostrou o vídeo com Hanka e Jin, deixaram Miki envergonhada pela sem-vergonhice, e ela chegou à conclusão que isso é tudo culpa do protagonista, pensando que ele quer fazer um harém de múltiplas espécies.
Desse modo, continuaram sua investigação, até que algumas leoas apareceram e levaram ele para o chefe delas. O nome dele é King, e quer a ajuda do protagonista para conquistar uma impala que ele está apaixonado, mesmo tendo um harém de leoas. O nome dela é Shiro, e usando suas leoas para bater nele, conseguiu que Jin o ouvisse e contou a sua história para ele. No conselho de Hanka, ele decidiu tentar falar pessoalmente com ela, mas obviamente não deu certo, com ela fugindo todas as vezes. Enquanto se lamentava, outro leão apareceu com a amada dele como refém, mandando ele entregar o seu harém. Contudo, no momento que falou que comeria Shiro, King virou um Super Saiyajin e deu uma surra em todos eles, cortando sua chuva para as leoas o deixarem e a impala não ser mais envolvida nisso. Assim, ele explica que apenas queria conversar e eles decidem se tornarem amigos. Voltando para o quarto de Miki, ela coloca o uniforme e vai em direção ao clube de culinária para fechá-lo. E fica muito envergonhada, pois para eles, usar roupas é algo depravado. No caminho para lá, eles dão de cara com Kurumi, e algumas das toupeiras ficaram como sacrifício para ela completar a missão. Assim, chegando no clube, disse que iria fechá-lo, e pelo apelo de Hitomi mudou de ideia, contanto que eles expulsassem todos os membros que não são humanos, e Jin adorou esse plano. Entretanto, Hanka apareceu com os amigos dela que tinham servido como escudo, e por terem sido salvos pediram para ela reconsiderar, e percebendo que ela estava exagerando, Miki mudou de ideia e foi embora. Com King saindo de seu trono de rei da escola, os carnívoros mostraram suas presas e começaram a batalhar por esse título. No clube, eles conversaram sobre essa situação, e Yukari revelou um rumor de que quem se tornar rei receberá ração o suficiente para 100 anos, e também poderá fazer o que quiser na escola. Aliás, Miyubi disse que as outras escolas também estão de olho nesse título, e que vários carnívoros apareceram com suas cabeças enterradas na parede. Hanka disse que não precisam se preocupar, pois defenderia todos eles, e revelou que possui uma irmã mais velha e que não havia há muito tempo. Porém, Ferril estava no lado de fora e vendo o protagonista rejeitando sua irmãzinha, entrou lá destruindo a porta. Ao contrário de Hanka, ela é gigante, e Jin explicou que isso é por causa da regra de Bergman, a qual diz que quanto mais frio o clima em que o animal vive, maior será o seu corpo para manter seu calor corporal, e como ela sempre deu suas roupas para Hanka, cresceu muito mais. Ela não estava lá pela disputa da escola, mas sim para fazer Hanka voltar para casa, a qual negou, dizendo que agora tem uma alcateia com Jin. Deixando Ferril com muita raiva, mas vendo que sua irmãzinha não queria deixá-lo, decidiu colocá-lo em sua alcateia. Cortando para King, Shiro decidiu acabar com a amizade deles, pois está precisando focar nos esportes e não terá mais tempo para eles, fazendo o restante da juba dele cair. Além disso, acabamos descobrindo quem está enterrando a cabeça dos carnívoros na parede, até que Hiena aparece para desafiar Ferril para um duelo, mas ao ouvir Hanka, ela saiu correndo de lá. O que a Hiena percebe e vê aqueles mesmos leões de antes tentando capturar Jin e Hanka. Porém, ele apareceu e o salvou, contrariando o mundo real e dando uma surra em todos eles. Apesar da aparência óbvia, a hiena acredita ser macho, e após o protagonista dizer que na realidade ela não é, o animal sai emburrado. Chegando no clube, Jin vê Hiena cheirando Hitomi e continua falando que ela é biologicamente fêmea. Até que a hiena decide mostrar o que tem no meio de suas pernas e o protagonista revela que tanto os machos quanto as fêmeas das hienas possuem aquilo e não é possível distinguir apenas olhando. E dessa forma ela cai na real, enquanto todos batem palmas e a hiena sai correndo de lá.
オスだと思ってたのかい？オスとして扱ってほしいだけだと。自分がメスだと分かった以上らしくメスを受け入れるつもりだ。実はこんなこともあろうかと。親父。家長どう？兄貴。大丈夫だ家長、兄ちゃんに任せろ。そんなこともあろうかと俺美容師の免許取っていたんだ。俺が俺は O festival esportivo da escola começou, e o clube de culinária nem quis saber, com exceção de Hanka e Miyubi, as quais são as únicas que querem participar. Desse modo, as duas foram juntas treinar, mas no primeiro esforço físico que a preguiça fez, ela morreu, caindo em cima de uma toupeira. Eles estavam organizando tudo para as competições, e a pedido de Hanka as deixaram ajudar, mesmo que isso mais atrapalhasse do que ajudasse. Assim, passando por lá, Jin e Hitomi viram o esforço das duas e decidiram que iriam participar também. E no dia seguinte, o clube de culinária estava pronto para participar do festival. Até que viram a zebra que tinha maltratado Hanka, a qual se juntou aos burros e pretende vencer os jogos. Mas após Yukari falar que o mínimo de participantes de cada equipe deve ser 5, eles desistiram. De repente, para a surpresa de todos, Miyubi apareceu correndo e muito mais rápida do que o habitual, falando normalmente e pronta para a competição. Entretanto, ao cair no chão e ser levada à enfermaria, descobrimos que ela estava resfriada. Aparentemente, por ter aumentado seus movimentos cardíacos, seus movimentos também ficaram mais rápidos. Mesmo doente, ela queria ajudá-los, porém a mandaram descansar e disseram que vencerão por ela. A primeira disputa era uma corrida, a qual Hanka acabou perdendo por causa de uma chimpanzé. Nessas disputas, eles poderão usar o que suas espécies têm de melhor, e como os primatas são inteligentes e ardilosos, estavam usando suas táticas para vencer. Dessa forma, eles se tornaram os líderes de maneira isolada, enquanto o clube de culinária não fez um ponto sequer. E vendo Hanka triste por isso, o protagonista foi conversar com ela, a encorajando e decidindo usar todo o seu conhecimento para acabar com aqueles primatas. O próximo desafio é o último, o qual dará 300 pontos para a equipe vencedora, que consiste em uma corrida por diversos biomas. Descobrimos que os burros e a zebra queriam competir para conseguirem uma sala para seu clube, e Jin começou a agir. O protagonista mandou os dois para a primeira rota, uma montanha de neve, os encorajando-os contando sobre Napoleão, que quando cruzou os Alpes para lançar um ataque surpresa na Itália, ele montou em um burro e não em um cavalo, os fazendo pegar a liderança, mesmo que os da história estivessem andando em uma altitude bem menor. A segunda rota consiste em uma queda de braço, em que a koala venceu um gorila facilmente. A terceira rota é um deserto escaldante em que Jin está competindo, enquanto Hitomi nadará na quarta rota. Contudo, enquanto estava se trocando, os chimpanzés a desmaiaram com um pano, a impossibilitando de competir. Assim, levantando de sua cama e ainda estando mal, Miyubi decidiu que competiria e mesmo no ritmo dela, estava indo muito bem. Porém, usando um barco, a líder dos primatas a fez afundar, e mesmo assim ela não desistiu. Vendo o esforço da preguiça, todos os animais que estavam assistindo começaram a torcer por ela, e com esse apoio ela conseguiu. E com sangue nos olhos, Hanka partiu para a linha de chegada. Dessa forma, eles venceram a competição e, como agradecimento pela ajuda dos burros, o clube de culinária deixou eles usarem a sala deles para seus jogos. Alguns dias depois, uma nova estudante apareceu. Seu nome é Mei Mei e ela é uma idol panda, que foi para a escola junto de seu empresário para decidir se seria transferida para ali ou não. Por ser um animal muito raro, todos a mimam. Porém, ao andar sozinha, ela sentiu um cheiro de álcool e chegou no clube de culinária, comendo todos os bolinhos de panda feitos pelo protagonista. Acostumada com todos fazendo o que ela queria, a garota ordenou que ele cozinhasse para ela, mas o protagonista ficou bolado e a expulsou de lá.
No dia seguinte, ela continuou pedindo para ele cozinhar para ela, e ainda negando, a garota subornou as outras integrantes do clube. E chegando lá, o protagonista aceitou, com a condição que ela cozinharia junto. もっと力入れろ。働かざる者食うべからず。拾え。食い物を粗末にするな。ダメだ。自分で拾え。パンダをめでる素振りがかけらもない。こんな虐待してくるなんて。 Aparentemente, a panda começou a gostar de ser maltratada por Jin e no fim conseguiu fazer os bolinhos e a adorou. Após isso, foi convidada para entrar no clube por Hanka, e Jin disse que ela só seria aceita se todos do clube a quisessem lá, ou seja, ainda falta Kurumi. Assim, no dia seguinte, ela decidiu ser transferida para a escola, e a gata a odiou. E então, buscando uma maneira para amenizar as coisas, o protagonista prendeu Mei Mei em uma jaula, tranquilizando ela imediatamente. A garota disse que ficaria lá até Kurumi aceitá-la e passou a noite ali sozinha, onde viu a gata e revelou que nunca tinha se divertido tanto antes do clube de culinária, fazendo Kurumi se lembrar dela, que sempre tinha tudo o que queria, mas ao ser tratada como uma igual no clube, ficou muito mais feliz. No dia seguinte, ela acordou com um cobertor e um rato em sua frente, provando que ela foi aceita. Todos chegaram na sala e agora ela faz parte deles, porém, Hanka disse que para finalizar precisa rolar uma lambida dela com o líder da alcateia, a qual tinha pensado que era Jin, e por isso foi até ele e fez. Aliás, um pouco mais tarde, descobrimos que foi o protagonista que levou seu cobertor para a panda, ficando resfriado por causa disso. Na casa de Hiena, ela estava tentando a todo custo ser uma fêmea, mas ao seu pai e irmão dizerem que ela continua do mesmo jeito, a Hiena foi para a escola dar uma surra em outros carnívoros, como uma fêmea. Contudo, sabia que aquilo não estava certo. E então decidiu ir atrás da fêmea mais fêmea que ela conhece, para agir como ela. Desse modo, encontrou Hitomi. Na entrada do colégio, Ferril estava observando sua irmãzinha, até que uma garotinha chamada Teru apareceu pedindo para se juntar à alcateia dela. No passado, ela foi salva pela loba gigante e quer se tornar tão forte quanto ela. E por causa de uma confusão ao ver Ferril citar Hanka, decidiu que iria derrotá-la para entrar no bando. Observando a humana, Hiena tentou agir como ela, mesmo não parecendo nada feminina. E então, no clube de culinária, Hitomi pediu a ajuda de todos. Basicamente, Hiena quer ficar feminina como Hitomi, e o protagonista disse que será impossível para ela. Dessa forma, ela começou a treinar a Hiena, até que a garota se tornou cada vez mais feminina, mudando o seu jeito de agir. Até que, por comer ossos, ela acabou vomitando os materiais não digeridos na frente de todos, ficando triste por não conseguir ser uma fêmea como Hitomi. E então, Mei Mei explicou que ela deve ser o que quiser, como os pandas, que mesmo sendo carnívoros, acabaram comendo tanto bambu que não sente mais o sabor da carne, assim vivendo do jeito que queriam. De repente, os mesmos leões babacas apareceram com Teru como refém, e pela provocação do protagonista, bateram na garotinha. Apesar de parecer cruel, Jin sabia que ela é um ratel. E então ela possui uma pele super grossa, ou seja, não seria ferida. Assim, decidindo que é um macho, Hiena acaba com eles e a garotinha continuou pedindo para Hanka duelar com ela, a qual negou, e a Hiena decidiu que batalharia no lugar dela. Assim, utilizando seu fedor, Teru tentou nocautear ele, porém acabou derrotando Hanka e Jin. Vendo isso, Ferril afundou a cabeça dela no solo, causando pela primeira vez dor na garota, que agradeceu Hanka, já que agora entraria na alcateia. Porém, a loba gigante não iria aceitar, mas ao ver que sua irmãzinha começou a admirá-la por isso, deixou Teru entrar em seu bando.
O dia da excursão deles para a sede aquática da escola chegou e eles ficaram lá por 5 dias, onde o protagonista planeja ter um tempo a sós com Hitomi para contar seus sentimentos. De repente, uma garota baleia branca chamada Kana apareceu para fazer um show de boas-vindas a eles, o que não dá nada certo e ela foge. Hanka pareceu se importar com os sentimentos da garota, então pensando em se livrar dela, Jin a incentivou a ir até ela e apoiá-la. Dessa forma, ela e Mei Mei foram para lá, onde a menina contou que sonha em participar do nado artístico, mas somente golfinhos fazem parte do grupo. Até que Ruka, a líder deles, apareceu para dar um sermão na garota pela tentativa fracassada de um show. Hitomi e as outras garotas queriam ver como Hank estava, então foram junto de Jin até elas para ajudá-las. O protagonista explicou que Kana deve usar seu talento se quer entrar no grupo, o qual é cantar. Dessa forma, todas colocaram uniformes para treinar em uma apresentação, e quando a baleia branca foi cantar, saiu um som horrível matando Miyubi. Durante a noite, o protagonista estava muito triste por estar dividindo o quarto com 2 girafas macho, onde os dois já tiveram alguma coisa, pois basicamente mais de 90% das relações que as girafas têm acontece entre os machos. Enquanto estava no corredor, Ruka apareceu e pediu ao protagonista que pare de ajudar Kana, pois assim ela só ficará mais triste. Na realidade, ela estava muito diferente do dia anterior, e isso é por causa dos golfinhos adormecerem metade de seus cérebros de cada vez, e dessa forma a garota tem 2 personalidades. Ela também explicou que por serem de raças diferentes não conseguiram sincronizar seus nados, e por isso dar esperanças a ela é algo horrível. Enquanto se banhava, uma das girafas que divide o quarto com Jin estava querendo bem mais do que isso, fazendo o protagonista correr. Ao ver Hanka conversando com Kana e vendo o quanto a garota lobo confia nele, Jin deu mais uma dica a ela: que o seu canto não deve sair de sua boca, mas sim da cavidade que possui em sua testa, onde fica um sistema da parte frontal da cabeça, chamado melão. Assim, no último dia, a hora da apresentação delas chegou, e para a surpresa das garotas golfinho, foi um espetáculo, mandando tão bem que Ruka e as garotas de seu grupo se juntaram à apresentação, melhorando ainda mais o show e sendo um sucesso. Dessa maneira, ela entrou no grupo e todos do clube de culinária se despediram dela. 2人きりになれた。ひとみちゃんに俺の気持ちを聞いてもらうんだ。君のことが前からずっと嬉しいよ。ジン、今すぐ愛を確かめ合おう。肉食獣に近づいたら危ないよ。ただのハゲじゃねえ。草食獣と肉食獣は分かり合えない。君のことは僕が守る。いや言うぜ。キン君、どうして？めめしいかもしれぬが、憎むこともできぬ。キン君ごめん。君をどんどん好きになっていくのが怖かったの。世はライオンであることを知って共に生きていこう。インパラとして。キン君、やだ。発情してないから。バカ。 Enquanto estavam saindo da sala de aula para o clube, Mei Mei ficou com ciúmes de Jin carregar apenas Miyubi, e então, junto de Hanka, subiu em cima dele, fazendo com que ele não levasse ninguém. Na porta, uma garota estava observando a panda e logo após ser cumprimentada, bateu sua cabeça na parede até a morte. Ela é um társio, uma espécie de macaco pequeno muito sensível, que ao sentir estresse bate sua cabeça nas árvores para tirar sua vida. Se perguntando o que poderia ter feito de errado, Mei Mei tenta novamente conversar com ela, e mesmo sendo gentil, a garota não aguenta e se joga de cabeça no chão. A preguiça entende a garota, pois ambas acabam morrendo mesmo sem querer. Assim, ambas decidem que ajudarão a fã da panda. Contudo, independente do que tentavam, nada dava certo, até que usando uma máscara, conseguiu levar a garota até o clube de culinária sem que ela se ferisse.
A menina ficou muito feliz com Mei Mei tentando ser sua amiga e por isso jogou novamente sua cabeça no chão, sendo impedida por Miyubi, que com toda a sua lentidão deu um tapa na cara dela. じゃダメ開けないで。King pediu desculpas para Shiro pelo dia anterior, e a garota deu o aviso que ele tanto queria. Ela está no cio. Porém, um tufão estava chegando, e ele a tranquilizou, dizendo que será rápido, pois o tempo de acasalamento dos leões dura cerca de 20 segundos. Igualzinho a alguns de vocês que são ligeirinhos. Entretanto, ela disse que não era por isso suas preocupações, mas sim quer que ele conheça seus pais antes de fazerem, o qual aceitou imediatamente. Por causa da tempestade, a parte subterrânea da escola foi alagada, e então os alunos da superfície terão que dividir seus quartos. O Kedin odiou muito, e após descobrir que seria colega de quarto de Miki, ficou mais chateado. Ela perguntou se ele gostaria de ser o presidente do conselho no lugar dela, porque desde que o clube de culinária apareceu, o ambiente escolar ficou mais tranquilo, provando que misturar as espécies é melhor do que separá-las, como ela queria fazer antigamente. Jin contou sobre o que faria se tornasse presidente: expulsaria todos os alunos que não são humanos, deixando a escola apenas para ele e Hitomi. Dessa maneira, ela entendeu que não foi uma boa ideia, e se vestindo foi para o lado de fora, onde vários alunos estavam para conversar com ela, a qual tirou o protagonista de seu quarto e falou com cada um deles. Após isso, ela continuou falando que era uma pessoa com mente fechada. Contudo, Jin explicou que ela ajudar tão bem todas as espécies é uma prova de que mudou e faz um bom trabalho. Assim, Mika fica muito feliz e tira todas suas roupas, criando um mal entendido e indo para o quarto das garotas. 獅子のキングです。ライオンじゃライオンだよね。要はライオンを捨てた。急に大きな声出さないで。うちの娘がライオンをどついてる。私のために大事なたてがみも切ってくれたもん。わかった。君のことは信じ、ただし条件がインパラトーナメントに出てもらう。出ます出ます。 Uma garota humana chamada Annie foi conversar com o diretor da escola sobre mudar para lá, e parecia muito interessada em Jin e Hitomi. Andando pelos corredores do colégio, ela viu o protagonista correndo de vários cachorros, com Hanka em seu colo. E após chegar no clube de culinária, Hitomi tentou fazer amizade com ela e explicou que a menina lobo está no último dia de seu cio, e por isso vários cachorros estavam a perseguindo, os quais foram derrotados por Annie. Jin levou Hanka para o quarto dela, e como estava naquele período, atacou o protagonista, que como sempre a rejeitou. 私のこと嫌いなの？嫌いだ。俺はけだものは全て嫌いだ。明日までおとなしくしてろよ。 Voltando para o clube, o protagonista conhece Annie e é gentil com ela por ser uma humana. Na saída de lá, a garota tenta conversar com Jin, o qual entendeu que ela queria se declarar para ele. Assim, a negou, falando que só tem olhos para Hitomi. Mas prestes a ir embora, elas se encontram e passam um tempo juntas. Tomam banho e dormem na mesma cama. Cortando para Hanka, ela pegou o casaco que Jin havia deixado lá e saiu de seu quarto por estar com fome, sentindo um cheiro muito bom e indo para a floresta, onde estava Annie, que tinha saído do quarto de Hitomi e deu a ela uma de suas carnes. Elas conversaram um pouco quando a ruiva contou sobre os humanos para Hanka, os chamando de mentirosos e maldosos. Porém, ela disse que Jin não era assim e ficou decidida que no próximo dia faria as pazes com ele. Desse modo, no dia seguinte, ela fala as coisas que ouviu e o protagonista revela que os humanos são sim mentirosos, e por isso pediu para ela não levar tão a sério as coisas que ele diz. Ou seja, ele não a odeia. A cena corta e vemos qual escola Annie pertence, e que a garota faz parte de um grupo de animais extintos. 誰も対戦したがらない父殿キング君娘にふさわしいをさせてもらうよ
勝者キング。司法を幸せにできるのかわからん。共に生きることはできる。共に暮らし、いつか死する時も死となり司法殿を守ろう。いつまでも。もう許してあげましょう。君を誤解していた。よろしく。ようやくこの時が。司法殿を初めて見た時からずっと。夢ってなんだい？はい、神です。けなものじゃねえか。O dia do festival chegou e o clube de culinária estava se esforçando muito para prepararem a comida para o restaurante que abrirão na escola. E Iena apareceu para ajudá-los, já se dando mal com Annie por causa de Hitomi. Eles foram um sucesso e rapidamente venderam tudo o que possuíam, e dessa maneira precisam conseguir mais alimentos para o dia seguinte. Então Hitomi diz que vai até o clube de jardinagem e Annie a acompanha, deixando Iena suspeitando dela. O grupo dos extintos aparecem no festival e estavam prontos para causar uma confusão. Voltando para Hitomi, ela tem um momento legal com Annie, até que a garota a desmaia e prestes a levá-la de lá, Iena aparece dizendo que ela não era humana. Um dos extintos, o Andrew Sarcos, encontrou Tero, e ao ameaçá-la é nocauteado por apenas um soco de ferril. Voltando pro clube, Yukari trouxe sua comida favorita para lá, que foi dada para ela por alguns coelhos da escola. Até que uma garota pertencente ao grupo dos extintos apareceu e, tentando se aproximar delas, aceitou comer aquela coisa. Por ser uma espécie de golfinho, seu olfato é totalmente subdesenvolvido, e por causa disso não sentiu aquele cheiro ruim, então adorou a comida. Enquanto procurava por Hitomi, Jin dá de cara com outro dos extintos, um leão do Atlas, que, querendo se vingar dos humanos por sua extinção, estava prestes a acabar com o protagonista. Contudo, King apareceu e o salvou, mas por estar fraco sem sua juba, acabou levando a pior. Entretanto, no momento que ele bateu em Shiro, o leão ativou seu modo Super Saiyajin, e antes da batalha épica acontecer, Jin revelou que o leão do Atlas não está extinto, pois eles foram redescobertos e seu número está aumentando pouco a pouco. Dessa forma, ele baixou sua guarda, sendo derrotado. E no clube, a garota golfinho descobriu o que realmente estava comendo, e caiu desmaiada no chão. Aliás, enquanto todas essas coisas aconteciam, o último integrante do grupo dos extintos ficou brincando no evento da escola. Iena estava levando a pior para Annie, até que conseguiu destruir a lança dela com seus dentes, e antes que a briga continuasse, Hanka apareceu e percebeu que na realidade Annie estava triste. Assim, a líder da Alcateia tentou fazer as pazes com ela para tudo ficar bem, até que o líder dos extintos apareceu. A Mamute Korimoto, a qual mesmo sendo baixinha é muito forte. Jin chegou, entendendo que Annie na realidade é uma Neandertal, e a líder dos extintos derrota facilmente King e Iena, indo para cima do protagonista que está sendo protegido por Hanka. Pensando rápido, Jin vê um ringue e diz para eles resolverem suas diferenças com uma luta de boxe. E ela não aceita. Assim, ele joga várias bolas de gude no chão, e como elefantes odeiam machucar as suas patas, ela não consegue se mexer direito, aceitando o desafio. O plano do protagonista é usar a velocidade de Hanka e ganhar nos pontos, e desse modo a luta começa. Por ser muito ágil, a menina lobo consegue desviar de todos os golpes, os quais são tão fortes que estão destruindo o ringue, até que prestes a ser pega é salva pelo gongo. No segundo round, Hanka estava em vantagem por ser muito rápida, mas após Korimoto a provocar, ela avança e recebe um golpe em cheio. Mesmo muito ferida, ela se levanta e, voltando para seus corners, Annie fala para sua líder que já era o bastante, enquanto a Mamute estava com raiva e pretendia continuar. Do outro lado, para dar forças para Hanka, Jin fez um carinho em sua cabeça e a incentivou a dar o seu melhor. Entretanto, mesmo assim ela não teve chances e caiu novamente. Mas com o apoio de Miyubi e todos os animais presentes, a líder da Alcateia ficou de pé. Assim, vendo que isso era errado, Annie tentou novamente falar com Korimoto, e vendo que ela não daria ouvidos, disse que sairia do grupo e não seria mais amiga dela.
Após vencerem, Hitomi perdoou Kurimoto, e com Annie e ela também fazendo as pazes, todos ficaram de bem, e juntos eles cozinharam como amigos. あんたちには結構フレンドリーだったよね。らにああだこうだ言っても仕方ねえだけだ。お前らは絶滅すんなよ。お前らは絶滅すんなよ。菅井になりたい。またこれか。ついに奴らが来てしまった私立ファーブル学園 Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Seton Gakuen. Aparentemente não temos nenhuma comprovação se terá uma segunda temporada, contudo, se lançar trarei aqui para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!